Bom, a gente falou do sanguíneo, a gente viu os pontos positivos e negativos, e hoje a gente vai falar do colérico. É um basicão, mas já ajuda a gente a ter uma noção do nosso temperamento, tá? E me ajuda a respeitar o próximo, principalmente no casamento, que se a gente descobre, né, que a gente é bem diferente às vezes, o temperamento é mais forte. Alguém aqui se assustou com o seu temperamento? Falou tipo, eu não sou assim. O meu me descreveu igual assim. Quando o meu Deus sanguíneo, eu falei, tá errado, eu sou uma anja, eu não posso ser sanguínea. Eu falei, imagina, eu sou uma errada na casa. Então aquilo revela muito, né, do nosso temperamento. E às vezes, gente, você vai estar descompassado. Por quê? Porque às vezes, olha, sempre vai dar 2. Então, às vezes, ele vai estar mais acentuado, tipo assim, vamos supor que você deu um sanguíneo, mas está prevalecendo ali um melancólico, entendeu? E o predominante é o primeiro, sempre vai ser ele, vai ser aquele primeiro que dá. Então, você vai ter um pouco lá, 30%, 40%, 50% do outro, e a gente equilibra isso, tá bom? Às vezes, ó, o primeiro é o predominante, ele sempre vai dar. O que vai mudar depois? Um melancólico, um fleumático, outro colérico, que são as transformações. A gente que tem uma idade um pouco mais avançadinha aí, a gente é um jovem meio madurinho, para a gente medir corretamente esse temperamento, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, por quê? Porque a gente já está amadurecido. Então, tipo assim, você não é tão impetuoso como você é um jovem, você entendeu? Você já não age, você já tem uma certa maturidade, você já pensa mais, mas o predominante do primeiro sempre vai dar, ok? Eu lembro que eu fiz há uns tempos atrás, o meu deu sanguíneo melancólico. Falei, credo, deu melancólico, ele estava muito mais na minha alma. O melancólico ele vai puxar mais para esse lado, ele vai puxar para um lado mais sentimental, depressivo, do que o meu sanguíneo. Hoje é o meu sanguíneo e o fleumático, um pouco mais sensato, mais equilibrado, você entendeu? Mas o sanguíneo está lá. Por quê? Porque o Senhor não muda o temperamento de ninguém. Ele deu aquilo para você, pronto e acabou. Então eu não posso trocar o meu sanguíneo, não quero ser sanguíneo, nem quero pegar o colérico. Eu quero pegar o melancólico e o fleumático, os dois juntos para equilibrar bastante. Não. Então o que vai ser? Transformado. Porque não existe temperamento melhor, esse aqui é muito mais líder do que o outro. Não existe isso. Todos os temperamentos são usados poderosamente na mão do Senhor. Todos, você vai ver todos eles na Bíblia. E todos eles serão potência na mão de Deus. Desde que sejam transformados. E essa transformação não é o Senhor, somos nós. É você que vira, lembra que eu de ontem, vira uma chavinha dentro? É você que vai virar essa chave também. Entendeu? Então, quando a gente se conhece, a gente sabe muito mais lidar. Você sabe já que, tipo, bom, se eu fazer, eu vou estourar pra caramba. Então. E uma coisa que eu falei na outra aula, eu vou repetir. Quando eu paro para pensar, no meu cérebro, uma fração de segundos isso, ele é determinante para a situação, o meu agir que vai acontecer daqui a um segundo. Então, para mim baixar todos os meus pontos negativos, eu preciso exercitar o pensar, o refletir, o respirar, tá? Não tem outra regra para isso. Tem que pensar, dar uma voltinha, se você é muito aquele cara explosivo, vai dar uma volta, respira, volta lá e vai fazer, ok? Então, pensar antes de agir, falar, não agir no pulso, ele é fundamental em todas as coisas que a gente vai ver aqui. E lembrando que é o Espírito Santo que promove essa transformação em nós, tá? Não é na nossa mão, por isso que eu preciso da ajuda dele, por isso que eu preciso me voltar sempre para Deus. A gente falou de Pedro, viu que Pedro era aquele, nossa, né? E você vai ver o Pedro tocando de calmo, manso, não é impulsivo, ele foi transformado. Não é que, presta atenção no que eu vou dizer aqui, porque nos pontos negativos, não é que você está negativo, ponto baixo. Vocês vão identificar que tem alguma coisa ainda que sobressai. Por quê? A gente já está sendo transformado pelo Senhor. Então são coisas que vocês vão olhar, poxa, ainda sou assim, então eu vou buscar essa ajuda, porque eu vou olhar lá para minhas qualidades e vou investir nela.
E aí eu começo a baixar os pontos negativos e baixos que eu tenho, tá bom? De início, a gente sabe que se conhecer não é nada bom, porque a gente sabe que é uma anja, não é uma anja nem um anjo. Você vai ver como você é. E isso dói. Reconhecer que você não é muito fácil de lidar. Reconhecer que você tem um temperamento forte, que você é muito mimimi, que você é isso, aquilo, não é fácil não. Porém, precisamos dessa conscientização de tipo, eu preciso ser mudado. Tá bom? Ok? Então nós vamos falar sobre colérico. Gente, só vou falar uma coisa, ele está cheio de colérico sanguíneo nessa igreja, viu? Eu falei, misericórdia, Senhor! Misericórdia, balancei isso, Senhor, por favor. A gente está cheio, tá? Todos os temperamentos são líder. Existe aquele que vai destacar, mas todos são líder. Deus chama eles para liderar, ok? É diferente daquele que tem aquela coisa que vai resolver tudo, o outro não, mas são líderes, tá bom? É se conhecer. Então hoje nós vamos falar de colérico e a Bíblia vai dar referência a Paulo, né? Todo mundo sabe disso. Só que não é só Paulo colérico, tem Absalão e tem Saul colérico. Então a gente vai ter dois, três exemplos aí muito legais para a gente enxergar o colérico. Então o colérico é uma pessoa muito prática. Ele vê os problemas, mas ele enxerga a solução. A mente de um colérico resolve problemas, por isso que é um líder nato. Todo mundo se submete, porque ele é uma pessoa que dificilmente fica paralisado diante de um problema. O colérico, ele é excelente para resolver tudo. Ele tem uma visão de águia, gente. O colérico tem uma visão de águia. O colérico vai enxergar a situação, mas ele já enxerga o que ele vai fazer, ele já enxerga como que ele vai sair daquele lugar. Você entendeu? Esses são os pontos positivos. Deixa eu ver. Ele tem uma facilidade de encontrar solução. Gente, quem deu colérico aí, abre uma empresa, pelo amor de Deus. Administra alguma coisa. Você vai estar muito bem. Você resolve o problema. Tá? Não é que é só uma qualidade do colérico, porque Deus transforma a gente para resolver isso. O que Deus dá para a gente, quando a gente vem para o Senhor? Ele manda a gente resolver as coisas, escutar o outro. A gente tem que buscar o Senhor para ter uma direção, não é assim que ele faz? Mas o colérico em si, nele se destaca isso. Ele é rápido nas suas decisões, ele consegue fazer bem a maior parte das coisas. Ele é tremendamente firme, ele é racional, ele é determinado, tem muita força de vontade, é perseverante, dinâmico, na maioria das vezes realiza tudo, tremendamente competitivo. Gente, agora eu entendo que às vezes umas brincadeiras que eu fazia com algumas pessoas, sabe a gincana que a pastora fazia das crianças? As poucas vezes que eu brinquei com algumas pessoas que eu descobri que são coléricas. Fazia paninho. Você entendeu? Porque eu falei, meu Deus, ela leva aquilo parece que eu estou no parque. Eu tenho que ganhar. E eu falei assim, gente, olha que não é colérico mesmo, né? Não passou. E eles são competitivos. Eles são isso de natureza. Então, o que eles vão fazer? Quando a gente é transformado, ele vai querer ser o melhor. Mas não para, tipo assim, eu vou mostrar para você que sou melhor que você, eu quero sair na frente. É dele essa competitividade. É dele querer sair na frente. É dele fazer isso. Agora, quando eu não estou transformado, isso é um problema para mim, entendeu? Mas eu falei, gente, olha por que eu quase apanhei aquele dia. Por causa disso. Aí, olha, é muito bom você conhecer, porque você sabe, né, os pontos fortes ali das pessoas. Você sabe, gente, isso aqui, eu vou repetir para vocês, isso aqui é importantíssimo demais. Por quê? Porque você consegue extrair o melhor de cada pessoa. E você vai ver que a autoestima dela sobe e ela consegue abaixar aqueles pontos baixos e negativos, porque você acerta o alvo, entendeu? Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Ele tem opinião própria, poder de decisão. Tá vendo? Dá as coisas na mão de um colérico para você ver. Ele resolve 2 tapas. E ele é muito firme daquilo que ele está fazendo. Ok? Agora imagine esse colérico na mão de Deus e deixando usar poderosamente. Por isso que Paulo fez o que fez.
E Paulo, ele foi um apóstolo que ele sobressaiu sobre os apóstolos que Jesus escolheu ali. O cara era, você olha para a Bíblia, quando ele está escrevendo, você vê que é o cara. Ele sabe, ele soube fazer, ele usou, Deus usou nele todos os pontos fortes dele. Por isso que Deus, quando olha para a gente, Ele vai falar o seu potencial, gente. Porque você pode fazer. Então, se a gente fazer de mimimi e tal, por isso que Deus não aceita o nosso mimimi, viu? Porque Ele sabe que a gente pode. E a gente consegue, ok? Vamos lá. Ele tem muita iniciativa, é corajoso. Ô Simone, você pega um pouquinho de água para mim, já que você está ali? Pontos baixos do colérico. Ele não é detalhista. Tem que ter alguma coisa também, né, gente? Ele não é detalhista. Ele é uma pessoa que tem uma tendência a ser dominador, impor sua vontade e força. Paulo. Antes de Paulo ter a transformação, o que a Bíblia diz que ele inspirava? Violência. E o que ele fazia? Quando Estevão foi lá apedrejado, ele parou, assim, deram a roupa do cara e ele parou olhando. O colérico, ele não tem muito essas coisas assim, com a emoção dos outros. Ele não pensa muito nos outros. Entendeu? Obrigado, senhora. Paulo, ele forçava as pessoas, ele tinha uma ideia da religião e ele defendeu aquela ideia. O colérico, ele é muito bom para isso, ele é ativista, ele defende a ideia dele. Você entendeu? Então, o que Paulo fazia? Ele falava que lá o que ele aprendeu era o certo, então ele não queria saber. Ou você aprende, ou você coisa, ou então eu te mato. Então, eu vou perseguir você. Paulo era bem firme naquilo que ele fazia. Olha, ele não tem grande sensibilidade, ele vê números, resultados, mais do que pessoas. O colérico não vai enxergar como o sanguíneo enxerga. O sanguíneo, embora ele seja um temperamento forte, mas ele já se preocupa mais com as pessoas. Não que o colérico não se preocupa, gente, não é isso. Mas o foco dele é resultados. E ele não para enquanto ele não vê esse resultado. Eu tenho um colérico em casa, descobri. E aí eu falo assim, gente, isso não pode dar certo. Sanguíneo com colérico, onde que isso vai dar certo? Mas existe a transformação. E eu vejo muito isso lá, porque enquanto não para, enquanto não consegue o que quer, não para de fazer. Senta, descansa, pensa, vai lá e faz de novo. Então, esses são os pontos negativos aqui do colérico, tá? Ele vai olhar sempre para o resultado, ele não vai olhar para a pessoa, ele não vai dar muita atenção para o seu emocional, ele não vai ver muita sensibilidade de pessoas, ok? Quando não trabalhado, gente, ok? Depois que a gente quer trabalhado, isso muda bastante. Ele não se importa muito com as emoções dos outros, quando descontrolado. Ele é muito impaciente. Ira e agressividade, quando eles não é transformado, é uma característica muito forte no colérico, entendeu? Quando ele não é trabalhado. Não gosta de ser contrariado. Colérico. Gente, tem 2 coléricos em casa. Tem um só não. Tem um sanguíneo. Só preciso do sim do Samuel. Espero que não seja colérico nem sanguíneo também. Seja mais bonzinho. Mas tem 2 coléricos em casa. Entendeu? Então, quando eu aprendo isso aqui, eu consigo lidar, levar a situação. Quando o colérico está ferido, ele esconde sua fraqueza por trás da violência. Quando uma pessoa colérica, ela não é trabalhada, ela não tem aquela transformação, ela é agressiva nas palavras, e às vezes ela não vai perceber isso. Ela vai ser tipo assim, pá, que louco, mas só estou fazendo uma pergunta. E ele vai falar, estou respondendo, só estou respondendo para você. Eu não gosto disso. Para mim é assim, entendeu? E ele faz isso muitas vezes. Ele vai dizer assim, ó, muitas vezes, tá tudo bem, tô ótimo, mas tá lá, acho que tá bom. E ele vai começar a ser ácido com as pessoas. Ele vai tratar as pessoas, por mais que não seja aquilo que ele, como ele queira fazer, mas sai dele.
Então ele é áspero com as pessoas, ele é aquela pessoa que você vai chegar nela para pedir alguma coisa, ele não vai ter paciência, ele vai tipo assim, poxa, eu não tenho paciência, é assim, porque o colérico, lembra que eu disse, ele tem uma visão global no ponto positivo dele. Ele enxerga, se eu chegar aqui, vamos supor, eu vou pegar o exemplo da igreja que é para vocês entenderem, ou então um exemplo na casa de vocês, ou o que vocês estão lidando. Você está lá quebrando a cabeça, tem uma confusão. O cara colérico, ele vai chegar e vai falar assim, mas por que vocês estão desse jeito aí? Não, mas por quê? Não, faz isso, acabou. Ele destrinchou o negócio. Rápido, ele é rápido para fazer isso, muito rápido. Não é, Luana? Muito rápido para fazer isso. Ele não vê problemas. Ele pensa e ele já fala, faz isso. Por isso a liderança do colérico, ele é expressiva nata da pessoa. Ela é nata, porque ele, como a gente viu aqui no ponto positivo dele, ele não fica paralisado na situação, ele não fica, meu Deus, o que eu faço, o que eu vou fazer, para onde eu vou, ele já sabe, gente, ele já sabe o que fazer. Ele já sabe e vai embora. Independentemente se aquilo vai dar, ele é muito corajoso, ele é muito ousado e ele vai tentar. Ele vai tentar. E na maioria das vezes dá certo. Dá certo. Dá para o colérico administrar. Transformado. Sem transformar, ele é destruidor também. Como um sanguíneo destruidor quando não é transformado. Então o colérico, ele não tem paciência. Ele se ira, ele é agressivo. E às vezes isso aqui da ira e agressividade é a defesa para esconder a dor. Alguma coisa que feriu ele. Não gosta de ser contrariado. Eu já li, né, gente? Estou falando do ferimento dele, da violência. Gente, isso aqui é extremamente importante. Ele tem um extremo senso de justiça própria. Só ele sabe. Só ele decide se pode ou não pode. E isso dele, não tratado nele, faz um estrago violento nele. Porque quando eu não trato isso quebra em mim, de um colérico, a dependência dele de Deus. O colérico, ele tem aquele senso de julgar, ele é julgador às vezes. Ele vai falar assim, por exemplo, vou pegar um exemplo. Mas a Maria, ela está lá orando, mas a Maria faz isso, Maria não sei o que lá. Então ele vai julgar as atitudes e ele vai decidir se aquela pessoa serve ou não. E ele faz isso com grande facilidade e muito, assim, como que eu posso falar, natural para ele, porque isso é dele, traz esse senso de justiça. Esse senso que ele quer que as coisas cheguem, fica tudo certinho. Eu sou assim, eu quero que você seja assim. Só que quando isso aqui não está tratado, ele não vai buscar a orientação de Deus. Ele não vai falar para Deus assim, Senhor, aquela pessoa, vou pegar o exemplo da Maria de novo, olha, a Maria tal, ela, mas para mim ela não serve, Senhor. Ela está assim, ela não vai buscar de Deus, tipo assim, Deus vai dizer para ela assim, não, mas ela pode ser transformada, tem paciência com ela, e não sei o que, ele não faz isso. Por isso que o colérico, muitas vezes, quando ele não está transformado, ele tende a ser destrutivo, muito destrutivo, se ele não tiver controlado. Ele não ouve as pessoas, porque é da natureza dele resolver todos os problemas. Então, um colérico que não é tratado, dificilmente ele vai se dobrar diante de Deus. Dificilmente, se ele não deixar ser tratado. Por quê? Porque ele é dele resolver problemas. Resolve problemas. E a maior, gente, se a gente fazer umas estatísticas aqui, se você pegar as empresas aí, se você for no RH e pegar lá o perfil delas, você vai ver que a maioria dos coléricos estão na liderança de uma empresa. Porque eles são firmes. Eles não são emoção. Então, eles vão administrar aquilo. Entendeu? Isso dá muito certo. Só que eles precisam dessa transformação. Se isso ele já tem um potencial, agora você imagina esse potencial sendo transformado na mão do Senhor. Por mais que eu tenha algo muito de Deus, de ser líder, eu preciso aprender. Jesus foi o maior líder que o mundo já viu. Eu não sei dizer se Jesus tinha um temperamento, para mim ele tinha todos. Ele soube lidar com tudo.
Ele era um líder, ele era pacificador, ele era uma pessoa que administrava emoções, financeiras. Então ele ensinou tudo. Então ele fala o que na palavra? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, por mais que eu destaque esse algo natural que Deus nos deu, eu preciso de um complemento do Senhor, para que tudo se encaixe bem. Porque se, presta atenção, imagina que o colérico, muito duro, muito forte, imagina o ego dele. Imagina o ego dele aqui, sem ser transformado. Ele vai esnobar as pessoas sem que perceba. Ele vai olhar para a pessoa e dentro dele já vai dizer: deixa que eu faço. Ele não tem paciência para ensinar. Ele não é paciente para ensinar. Então ele gosta daquelas coisas dele bem certinha, mas bem certinha mesmo. Então o que ele vai fazer? Eu faço. E o Senhor quer o quê? Que a gente ensine. Que eu só vou frutificar se eu fazer discípulos. E o colérico, por muitas vezes, vai tomar decisão. Toma a frente. Toma a frente, ok? Vamos lá. Esse senso aqui de justiça dele, esse senso aqui, isso aqui é algo muito perigoso para ele. Então, quem deu colérico, não que os outros não sejam também algo perigoso, porque eu sei que o sanguíneo tem umas coisas bem extremas lá também. Olha para isso. Baixa isso na sua vida. Você tem um senso de justiça, e isso é bom para Deus quando isso está transformado. Esse senso de justiça, porque o colérico é bastante razão, ok? Então ele tem mesmo esse senso de justiça. E muitas vezes ele não vai ceder. Se ele não for transformado, ele não vai ceder. Às vezes a gente conversa lá em casa, e eu estava conversando lá, porque, gente, a Luana deu colérico, tá bom? Eu falei assim: Jesus, me ajuda. E aí a gente estava conversando sobre isso, mas tá transformadinha, né? Ainda tem mais para transformar, tá? E eu conversei muito com ela sobre isso, porque a tendência do colérico é que ele tem um coração duro, ele pensa que ele é um pouco insensível. Ele não é isso, gente. Ele tem sensibilidade, sim. Mas o que acontece com ele é muito bom estrategista, ele é muito bom administrador. Então, tem gente que é separado para administrar, e tem gente, por exemplo, assim, gente, eu estava vendendo empadinha. Eu sei que lá no sanguíneo é excelente vendedor, mas eu vendi empadinha, o que sobrava eu dava embora. O Márcio falava assim: mas esse lucro está indo embora. Vou embora. O colérico já não vai agir assim, porque ele vai ver resultados, tá? Ele vai falar assim: não, esse aqui é meu lucro, eu não posso fazer isso. Não, isso não é ser ruim, tá? E isso no sanguíneo, que ele é bem assim, é ruim. Por quê? Porque se ele tem um plano, se ele está querendo vender, se ele está querendo fazer algo, quando eu dou embora, eu nunca vou chegar no alvo que eu quero, tá? Então o que eu entendi? Que para administrar isso eu não sou bom, eu não posso administrar isso. Tem que dar para alguém administrar isso para mim. Sou bom em fazer, sou bom em vender, mas administrar não. Então, se eu tenho alguém que administra isso para mim, eu vou falar assim: não, eu não posso falar com fulano porque administra. Então, eu já não tenho essa coisa de, eu vou levar. Vocês entenderam esse exemplo? Bestinha, mas entenderam esse exemplo? Então, os coléricos, gente, eu estava conversando sobre isso com a Luana, porque ela teve um compromisso 7 horas da manhã. Eu falei para ela: se der tempo, você vai. Deus colocou ela num emprego para resolver problemas. E geralmente quando a gente está, assim, descompensado no lado positivo do negócio, no lado alto, o que ela pensava? Eu não vou aguentar, eu vou sair daqui. É muita pressão. Mas olha só, Deus, presta atenção no movimentar de Deus na vida de vocês. Aonde Deus coloca vocês, pode olhar no ponto positivo do seu temperamento. Você é capacitado para fazer aquilo que Ele está colocando, gente. Quando eu olhei isso no colérico, eu disse para ela: por que você está lá? Olha aqui, ele é visionário, ele tem uma visão global e ele resolve problemas. Eu só fiz uma pergunta, eu estou dando exemplo dela, porque ela não está aqui, tá bom? Ela está lá. Mas eu falei para ela que eu ia comentar sobre isso, porque é a pessoa mais perto de mim que eu posso falar do colérico. Existe Paulo lá, mas Paulo a gente vê na Bíblia. Mas quando você convive com o colérico, você sabe que isso aqui, dos pontos positivos dele, é excelente.
quando trabalhar isso aqui? E eu disse para ela assim, ele tem uma visão. E eu só fiz uma pergunta. Falei, vou ver se isso aqui realmente está certo. Você resolve os problemas? Qual é a porcentagem disso? Quase 90% resolvido. Falei, pronto, acabou, Deus não erra. Deus não erra. Falei, vai embora nessa área porque é a sua área. Cresça nela. É isso. Quase 90% dos problemas resolvidos na mão dela. Então, entenda o que eu estou dizendo. A gente vai falar do melancólico, a gente vai falar do fleumático, que eu acho excelente aqueles dois. Falei, Deus, eu quero ter todos, tudo do positivo deles. Porque se você olhar para eles, você vai falar, cara, é uma diversidade assim maravilhosa, que se você saber trabalhar, meu Deus do céu, os seus resultados são, acho que mais de 100% sobre isso. Então, quando eu olho para isso aqui de temperamento, gente, é como se a gente conseguisse enxergar em vocês todo o potencial de vocês. Tudo para ir embora. Por isso que eu falo que essa aula aqui, ela está sendo muito de divisor de águas, pelo menos para mim, não sei para cada um de vocês. Então, quando preste muita atenção no potencial de vocês, no positivo. Ele investe. Gente, a maioria de nós tem as partes negativas e temos, e às vezes sobressai sobre a nossa vida. Eu não vou dizer que você vai ser 100%, porque não existe 100% correto, 100% certo. Você vai escorregar em alguma coisa, mas você precisa olhar para aquilo que Deus te deu de melhor. E isso vai aumentar a sua autoestima pra caramba. E você vai sobressair naquilo que você está fazendo. E principalmente com a ajuda do Senhor. Entendeu? Então não é nada espiritual. É questão de olhar, é questão de exercitar aquilo que você tem de melhor. A gente está acostumado a, quando fala de temperamento, o colérico, né? Tipo assim, eu estou falando dele porque a gente está falando dele. O colérico é irado. Eu falei, pelo amor de Deus, é mesmo. Tem uma ira, se ira, quer chutar tudo, quer arrebentar as portas. Mas quando eu olho para o lado positivo, eu falo assim, caramba, esse cara é uma potência. Então, se eu pegar o negativo e falar assim, o colérico é irado, agressivo, não vou me aproximar. Isso não tem paciência. Você vai ver que o sanguíneo não tem paciência, você vai ver que o melancólico não tem paciência, você vai ver que o fleumático não tem paciência. Então, a gente todos tem um negativo. Só que o que vai diferenciar é quando eu vou investir aqui. Jesus não investiu em Pedro? Pesado ainda. Agora, olha a transformação que eu falo do colérico em relação a Pedro. Foi extraordinária. Paulo, que era Saulo, não teve os impasses que Pedro teve. Pedro ia lá, falava que amava, mas não conseguia afirmar. Não que ele não queria, mas ele não conseguia ser, fiel ali. Paulo não. Decidido, Saulo. Teve um encontro com Deus, foi determinante para ele decidiu, foi embora. Quando eu olho para a Bíblia e vejo os coléricos não transformados, Saul, por exemplo, Saul era extremamente colérico, gente. E não transformado. Por que não transformado? Porque ele fez a vida de Davi um inferno. Ele perseguiu Davi, ele detonou a vida da filha dele, que Davi era esposa da filha dele. Ele acabou com a amizade de Jonatas com Davi. Porque quando o colérico não está transformado, ele fica ciumento, ele fica literalmente possessivo. Chega até desenvolver, presta atenção no que eu vou falar, porque o ciúmes ele vai desencadear a inveja. Tá? E ele cega naquilo. Mas o colérico é invejoso? Não, todos os temperamentos têm isso, ok? Todos. Mas o colérico, ele sobressai, porque ele é aquele centro extremo de justiça própria dele. Então ele fez aquilo, ele pegou e falou assim, não, eu acho que é isso. Por quê? Quando Samuel chega lá para ele, que ele está lá oferecendo, os holocaustos para Deus, Samuel chega, o que você está fazendo? Porque ele julgou no senso de justiça dele, que era o certo ele fazer, e ele fez. Ele não consultou Deus. E quando ele fez isso, o que aconteceu lá? Deus fez o quê? Deus rejeita ele. Deus rejeitou o homem.
Então entenda que tanto o sanguíneo tem problemas se não transformar, se não deixar Deus entrar naqueles pontos negativos e fazer que aquilo se reverta nos positivos, como o melancólico e o fleumático, todos eles são destrutivos. Todos eles. E isso é humano, hein? Isso é humano, não tem nada de diabo aí não. Eu acho que o único diabo que está aqui no temperamento é nós mesmos, se a gente não deixar ser transformado. Ok? Então, quando ele está ferido, quando o colérico está ferido, ele fica literalmente agressivo, porque ele vai esconder aquela fraqueza. Quando Samuel vai chamar Saul, na Bíblia ela diz, ele está lá, gente, presta atenção que eu vou dar uns 3 exemplos, do transformado, do médio transformado e do não transformado, tá? Quando o Senhor escolheu Saul e eles vão se reunir lá, e Samuel vai chamar ele, a Bíblia diz que ele está escondido, atrás de umas caixas. Quando eu tenho ferimentos, quando eu tenho machucados, que seja alguma coisa que a vida me trouxe e eu não trato ela, o colérico tem a tendência de se esconder de tudo que eu falei do positivo dele. Ele não enxerga, ele se esconde. Ele não quer sair, ele não quer ser o destaque, ele vai esconder, e ele é uma potência, mas ele vai esconder, ele vai se esconder. E isso me fez ver algumas pessoas que têm esse temperamento que não sai de trás, por causa dessa dor. Lembra que eu falei que todo mundo que chega para o Senhor, ele chega deformado? Porque a dor da nossa alma, os traumas deformam a gente. Ele vai deformar esse temperamento, ele vai colocar esses positivos seu tudo bagunçado, tudo tipo, não posso. Então a dor, lembra que eu disse que tem 2 lados, a dor, ela tem 2 lados. Ou ela é uma força que vai te fazer forte, ou ela é uma força que vai te fazer fraco. Então quando eu chego para Deus deformado, com aquela dor, e se eu deixo, ele vai pegar a minha dor e vai transformar numa força. Então aquilo que eu vivi vai ser a minha, o meu impulso para que eu chegue lá, para que eu vou embora. Saul chegou deformado, começou bem, ele profetizou, ele seguiu ali por um tempo o Senhor, e ele foi embora, mas ainda tinha dor, e ele não deixou essa transformação. Ele não deixou, ele parou ela no começo. Então quando ele para aquilo, vai sobressair todos os pontos baixos dele. E ele vai começar a fazer besteira, ele vai agir segundo o senso de justiça que ele tem. Deu para entender? Dá para entender? Então tá bom. Então o que aconteceu quando eu não transformo? Gente, a destruição ela é nata. Não deixa. Se você não deixar transformar, Saul destruiu a vida, fez um inferno, não destruiu, mas destruiu a vida da filha, de Jonatas. Então as pessoas à sua volta começam a ser, é como se fosse respingado, você entendeu? Daquela coisa, daquele colérico não trabalhava, tá? O outro colérico que a gente vê é o filho de Davi, Absalão, não trabalhado, determinado. Absalão era determinado, tanto que ele determinou fazer justiça própria e foi lá e tomou o trono do pai. Essa determinação, escute que eu vou falar para vocês, todos esses pontos fortes que o colérico tem, transformado isso em Deus, gente, imagina o inferno, imagina os capeta. Quando você tem essa transformação, alguém parou Paulo? Alguém viu algum versículo que Paulo parou, que Paulo desanimou, que Paulo fez alguma coisa? Não. Paulo foi extremamente transformado. Ele deixou, entendeu? Ele deixou ser transformado. E eu li um versículo, eu li esses dias, tá? E que Saulo, na verdade, quando diz que Ananias que vai lá e o Senhor tem que pôr a mão para os olhos, acho que não é isso, tá? Paulo sai daquele lugar, sabe para onde ele vai? No deserto. 3 anos lá. Ele ficou 3 anos, acho que era, não sei se é de Padã Arã, é um deserto assim que eu vi que Jacó foi para lá também. 3 anos lá, 3 anos. Quando ele vai sair de lá, presta atenção como é o colérico. Ele foi ser ensinado pelo próprio Senhor. A gente fez a ceia ontem, não fez? Olha como é o colérico. Na ceia fala assim: eu recebi do Senhor.
E ele vai ensinar a gente assim. Ele não recebeu de Pedro, ele não recebeu de João, ele buscou literalmente da fonte. Ele buscou aprender do Senhor Jesus. Os discípulos viveram na terra, Jesus andou com eles. Paulo, que virou Paulo de Saulo, foi transformado. Ele vai para o deserto para ser moldado literalmente por Jesus Cristo. Ele vai aprender. Não foi discípulo que ensinou Paulo. Quando Paulo sai desse deserto de 3 anos, ele vai assentar que ele vai assim: vou conhecer Pedro. Eu quero conhecer Pedro. Pedro era o relevante dos apóstolos lá. Ele chega, conhece, sabe qual é a frase dele? Não tinha nada que pudesse me acrescentar. Gente, eu falo assim, que cara! Ele chegou, conheceu Pedro, e tudo que ele aprendeu que veio do Senhor, imagina a intensidade de um colérico, tá? Ele chega para Pedro e fala que Pedro não tinha nada para acrescentar de tudo que ele foi ensinado. E ele vai sair, ele vai ficar 15 dias lá, conhece, ó, vai seguir o caminho dele. E ele vai fazer história, entendeu? Transformado, ok? Totalmente transformado. Ficou com um lá que não deu certo, brigou, Paulo brigou. Ele não ficou se lamentando, não sei o que lá, não sei o que lá, como às vezes um sanguíneo pode fazer. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Paulo, para mim, ele é o extremo, entendeu? Da transformação de Jesus dentro do temperamento dele. Tanto que nós vamos ver Paulo implorando para Deus. Eu falo implorando porque orou 3 vezes, filho. Isso é insistência. Se possível de mim, tira o espinho da minha carne. Eu falo possível porque ele pediu para tirar e Jesus falou não. Não, tira o espinho da minha carne. Ele falou não, minha graça te basta. Imagina a resiliência desse cara, a força dele. Tá? Então, quando eu me descubro nos potenciais que eu tenho, eu vou me tornar forte, gente. Vou se tornar forte, muito forte. Então, o que deforma o meu temperamento? O que vai deformar? Os traumas que eu vivi,